Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu tinha 18 anos e tinha acabado de me mudar para outro estado para começar a faculdade. Faltavam apenas alguns dias para o início das aulas, mas eu queria aproveitar esse tempo livre para explorar um pouco a região. A área ao redor do campus era cercada por muita mata, morros e trilhas, com várias opções de atividades ao ar livre. Depois de uma breve pesquisa, encontrei uma trilha que parecia bonita, não muito longe dali, e decidi ir sozinho numa tarde para fazer uma caminhada. Pela internet dizia que a trilha levava em torno de 2 horas, então não me preparei tanto. Levei só minha mochila de hidratação, com água. Quando cheguei ao local, percebi que não havia outros carros estacionados, o que me fez pensar que não havia ninguém mais por ali. Segui o caminho tranquilamente, mas não muito longe dali, cruzei com outro caminhante. Ele estava sentado sobre um tronco caído, bem ao lado da trilha. Assim que passei, ele me cumprimentou com um aceno de cabeça. Parecia que estava voltando, pois estava suado, com a roupa suja, como quem já estava na trilha há bastante tempo. Continuei andando sozinho por mais uns 30 minutos, ouvindo música e curtindo o visual, até que do nada, ouvi a voz de um homem gritando atrás de mim. Me virei e vi que era o mesmo cara que tinha me cumprimentado antes. Ele estava me chamando, tentando chamar minha atenção. Parei e esperei enquanto ele se aproximava correndo. Quando chegou perto, perguntou, meio desconfiado, se eu estava seguindo aquela trilha específica. Respondi que sim, e então ele apontou para a minha direita. Olhei e percebi outra trilha que parecia praticamente idêntica à que eu estava. Eram apenas linhas finas de terra, cercadas de mato, e ele me alertou que muitas pessoas acabam se perdendo naquela área, porque se descer na direção errada, é difícil voltar. Achei estranho, mas sorri, agradeci pela dica e segui o caminho que ele indicou. Ele parecia legal, bem intencionado, e disse que me acompanharia, caminhando atrás de mim. Explicou que morava ali há anos e que fazia aquela trilha quase todos os dias. Disse que odiava ouvir histórias de pessoas que se perdiam por ali. Na hora, aquilo fez sentido. Continuei andando, fazendo uma conversa superficial com ele, até porque não tinha muita escolha. Ele estava logo atrás de mim. Depois de alguns minutos, a conversa morreu e seguimos em silêncio, andando bem próximos, mas sem falar nada. A trilha seguiu reta por um bom tempo, e depois de cerca de 45 minutos, comecei a perceber o quanto já tínhamos caminhado. Sabendo que a trilha tinha duração média de 2 horas, achei que, àquela altura, já deveria estar começando a contornar e fazer o caminho de volta, mas parecia que estávamos indo cada vez mais para dentro do mato. Enquanto eu pensava nisso, acabei tropeçando em algo. Era um trilho de trem enferrujado, quase todo enterrado na terra. Achei aquilo curioso e olhei para o lado. Não muito longe dali, havia uma espécie de mina abandonada, um buraco escuro entrando na encosta do morro, com 3 vigas de madeira antigas na entrada e trilhos de ferro que seguiam para dentro. Caminhei até lá e tentei olhar para dentro, mas a luz natural não iluminava quase nada. Era uma escuridão total. Não dava para ver até onde aquilo ia. Enquanto eu observava a entrada, ouvi passos atrás de mim. Me virei e vi o homem parado a poucos metros, mas o rosto dele agora estava sério, diferente de antes. Não sei bem como descrever, mas ele já não tinha mais aquela expressão inofensiva. "Entra", ele disse com uma voz estranhamente monótona, completamente diferente do jeito como falava antes. A entonação era fria, quase ameaçadora. Na mesma hora, um instinto falou mais alto. Saí correndo sem nem pensar. Senti quando ele tentou me segurar, mas consegui me desvencilhar e disparar floresta adentro. Corri o mais rápido que pude, e quando já estava a uma distância segura, percebi que não ouvia mais os passos dele. Olhei para trás e ele tinha sumido. Provavelmente entrou direto naquela mina abandonada. Sem parar, corri o caminho todo de volta até a parte inicial da trilha. Entrei no carro e saí dali o mais rápido possível. Essa foi minha primeira experiência real fora da minha cidade natal e, embora tenha sido bem assustadora, me ensinou uma lição importante. Não confiar cegamente em estranhos, mesmo que pareçam gentis à primeira vista. Se eu tivesse entrado naquela mina, bem, talvez essa tivesse sido a última coisa que eu faria.
Era 2016 e eu morava sozinho numa casa pequena, afastada no interior de Minas Gerais. Era um lugar bem isolado e raramente aparecia alguém por lá, a não ser o entregador de vez em quando. Naquele dia, eu tinha saído tarde do trabalho, por volta das 20 horas, e enfrentei a longa estrada de terra até chegar em casa, um pouco antes das 21 horas. Quando estava descendo a estradinha e me aproximando da minha casa, levei um susto. Tinha uma mulher parada bem na porta da frente. Achei muito estranho, principalmente porque já era tarde da noite e não havia nenhum carro por perto. Estacionei na garagem e saí do carro, mas com bastante cautela, olhando ao redor enquanto caminhava até a porta. A mulher parecia ter uns 30 anos e me recebeu com um sorriso largo, acenando como se me conhecesse. Achei a situação bizarra. "O que você está fazendo aqui?" "Acho que você se enganou de casa", falei, passando por ela e me posicionando entre ela e a porta para garantir. Ela então respondeu que estava tentando conseguir informações para chegar até o centro da cidade. Estranhei ainda mais. Como assim ela estava ali, tão longe da cidade, sem carro, no meio do mato, pedindo informações? Mesmo assim, me mantive calmo e expliquei. "É só descer pela estrada e virar à esquerda. Vai dar direto no centro." Ela continuou parada, ainda sorrindo, e agradeceu. Mas ao invés de ir embora, tentou puxar papo comigo, de um jeito que era inegavelmente sedutor. Só que naquele contexto, aquilo era mais assustador do que qualquer outra coisa. Tentei encerrar a conversa algumas vezes, mas então ela perguntou se poderia entrar, para se aquecer um pouco. Obviamente disse não. Mesmo assim, ela continuou sorrindo e tentou me convencer, mas mantive a negativa. Abri a porta, entrei e tranquei imediatamente. Fiquei pensando em chamar a polícia, porque tudo aquilo estava muito estranho. Mas pela janela consegui ver que ela, aparentemente, tinha ido embora, saindo pela garagem e sumindo na escuridão da estrada. Aliviado, fechei a cortina, peguei uma bebida e me sentei no sofá, tentando esquecer o episódio. Liguei o notebook, coloquei uma série na Netflix e tentei relaxar. Não demorou muito. Acho que uns 15 minutos depois, acabei cochilando, mas acordei assustado com uma batida na porta. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, outra batida, e logo em seguida, uma voz feminina chamando, pedindo para eu abrir. Na hora eu soube que era a mesma mulher de antes. Me levantei, mas em vez de ir direto à porta, fui até a janela, querendo confirmar se era ela, antes de decidir chamar a polícia. Abri um cantinho da cortina e o que eu vi me gelou na hora. Havia quase uma dúzia de homens do lado de fora da minha casa. Alguns estavam espalhados pelas árvores, escondidos na lateral da entrada da garagem, enquanto outros estavam mais próximos, parados na varanda, como se estivessem esperando alguma coisa. Na mesma hora, liguei para a polícia. Minha mão tremia tanto que mal conseguia digitar. Enquanto esperava, ouvi eles se movimentando, conversando baixo entre si. Um deles mencionou algo sobre outra casa, mas eu não conseguia entender exatamente o que queriam ou por que estavam ali. Apesar do pavor, eles nunca tentaram arrombar a porta. A mulher, no entanto, continuava batendo, chamando por mim, insistentemente. Mas foi só isso. Depois de alguns minutos que pareceram horas, finalmente uma viatura apareceu no fim da estrada, entrando pela garagem. Assim que as luzes da polícia surgiram, todos eles saíram correndo em direção ao matagal, sumindo na floresta densa, para uma direção que eu sabia que não levava a lugar nenhum, só mais mata fechada. Achei que o pior tinha passado. Mas 3 dias depois, uma notícia horripilante chegou. Um vizinho meu, que morava numa casa no final da rua, tinha desaparecido. Não encontraram nenhum sinal dele. A porta da casa estava destrancada, tudo aparentemente normal, sem sinais de arrombamento. Como se ele simplesmente tivesse saído e nunca mais voltado. Até hoje acredito que ele tenha sido vítima do mesmo grupo que tentou alguma coisa comigo naquela noite. E pensar nisso me deixa apavorado. Saber que eu poderia ter sido mais uma pessoa desaparecida, que nunca mais seria encontrada. Eu sou motorista da Uber na minha cidade, e naquela noite estava trabalhando em um turno mais longo do que o normal. Eu tinha algo para fazer na manhã seguinte, então só comecei a trabalhar bem depois das 8 da noite.
Essa foi minha primeira vez trabalhando tão tarde, então eu realmente não sabia o que esperar em termos de quão ocupado seria. Logo descobri, às 11 da noite, eu tinha feito apenas 4 corridas. Até pensei em mudar para o Uber Eats e ver se teria mais sorte, mas então apareceu um novo pedido, uma viagem de 35 minutos. Achei ótimo, porque significava que eu ganharia mais. Aceitei e fui até o local de retirada, que era uma estação de trem a poucos minutos dali. Dirigi pelo estacionamento, olhando lentamente ao redor, procurando qualquer sinal da pessoa que eu deveria pegar. Depois de dar uma volta completa e não ver ninguém, estacionei e apenas esperei. Não havia um único carro no estacionamento, e eu nem achava que trens de passageiros estivessem circulando naquela hora da noite. Pensei que talvez tivessem colocado a localização errada, mas antes que eu mandasse uma mensagem, vi um homem vindo em direção ao meu carro. Ele estava usando um moletom escuro com um capuz sobre a cabeça. Além de confirmar que a corrida era para ele, não falou mais nada. Comecei a dirigir e o homem ficou completamente calado no banco de trás. Nem tirou o telefone ou qualquer coisa. Ele simplesmente ficou lá, olhando para frente. Eu não queria ser aquele motorista que tenta puxar papo a todo custo, então só dirigi e fiquei quieto também. Enquanto dirigia, algumas vezes olhei rapidamente para ele pelo retrovisor e percebi que ele estava olhando diretamente para mim. Isso não era tão incomum ao dirigir para alguém, mas por alguma razão, com esse cara parecia realmente perturbador. Ele também não desviava o olhar, continuava me encarando até que eu fosse obrigado a desviar. Depois de 35 minutos bem desconfortáveis, finalmente chegamos ao ponto de desembarque. A localização não era um endereço, mas sim um ponto específico que ele tinha marcado no mapa. Esse lugar ficava no final de um campo aberto, que estava completamente coberto de uma densa neblina. Olhei pelo retrovisor, vi que o cara continuava no carro, parado, sem se mexer. Não tenho certeza se ouvi direito, então virei meu corpo e olhei para ele. Ele me encarou com uma expressão assustadora e disse de forma bem calma: "Tenta sair de novo." Na mesma hora senti meu corpo se enrijecer. Antes que eu pudesse pensar no que fazer, pelo canto do olho, vi vários outros caras correndo em direção ao meu carro. Havia 2 ou 3 deles, todos segurando tacos ou facas e vestindo moletons escuros que cobriam seus rostos. Eles começaram a invadir meu carro assim que coloquei o veículo em movimento. Conseguiram abrir as 2 portas traseiras e tentaram entrar. O homem que estava dentro começou a gritar comigo, tentando alcançar minha porta, provavelmente para me empurrar para fora, mas eu consegui acelerar um pouco e me afastar do grupo. O homem lá dentro caiu de volta no banco de trás e, em seguida, pulou para fora do carro, desaparecendo na estrada. Os outros homens sumiram na neblina logo depois. Continuei dirigindo sem parar até entrar em um posto de gasolina a alguns quilômetros dali. As 2 portas traseiras ainda estavam abertas e balançando, e havia amassados por todo o meu carro, provavelmente causados enquanto eu tentava fugir. Um policial me encontrou no posto para pegar meu depoimento, e outro foi até o campo onde tudo tinha acontecido, mas o grupo já tinha sumido. Eles só encontraram um telefone na estrada, que foi usado para chamar a corrida. Provavelmente caiu do bolso do cara quando ele pulou do carro. O mais assustador é que esse telefone havia sido relatado como roubado nem 1 hora antes de eu ter pego aquele homem. Tudo isso parecia ser um plano elaborado para assaltar pessoas, inclusive motoristas como eu. É difícil imaginar que eles simplesmente me deixariam ir embora sem fazer nada. Eles provavelmente teriam feito algo para garantir tempo suficiente para escapar com o meu carro, sem correr o risco de serem pegos. Não sei o que poderia ter acontecido. Só sei que, por pouco, consegui escapar daquela noite. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.